Ô moçada, vocês tá bom? Gente, eu recolhi algumas iscas, né, que eu tinha instalado na mata, né? Já tinha passado aí os 60 dias que a gente tinha feito as capturas, né, das jataís. Então hoje eu vou estar fazendo algumas transferências para vocês verem aí no canal. A gente a princípio vai estar transferindo aqui 3 iscas, né, com jataí para a caixa racional modelo ímpar. Então vou descer a isca aqui para a gente começar. Moçada, então tá aqui o material que a gente vai utilizar, né? Uma caixa do modelo ímpar, espaço interno 12 por 12, né? Bem adequado para jataí. A gente vai estar utilizando aqui também um estilete, fita crepe, né? Para a gente vedar as aberturas da caixa depois que a gente terminar de fazer a transferência. Uma vasilha de plástico para a gente colocar mel e pólen, né? Que pode haver dentro da isca. E uma bandeja de plástico, né, para a gente fazer a abertura da isca sobre essa bandeja, para o caso de cair abelhas novas, né, ficar mais fácil da gente devolver essas abelhas para a caixa. Então vou lá buscar o nosso ninho isca para a gente iniciar a transferência. Então tá aqui a nossa isca, pessoal, né? Lembrando que a gente sempre deve manusear a isca na posição que a gente instalou ela, né, para não ter dano, né, aos discos de cria, né? E aqui eu vou começar tirando essa parte do plástico preto. Vou tirar aqui essa fita adesiva que a gente colocou aqui para estar tirando. Aqui tá fácil de tirar, então vou tirar manualmente mesmo. Mas aqui também a gente poderia cortar aqui. Beleza, aqui já soltou. E agora vamos tirar a nossa garrafa PET aqui. Sempre tomar cuidado nessa hora de abrir, né? Pode ser que aconteça de ter alguma aranha, algum bicho aqui dentro da garrafa. Então, pessoal, tire com cuidado. E agora a gente vai tirar o papel aqui para acessar a garrafa. Isso aqui, pessoal, quando vocês forem fazer esse tipo de transferência aqui, façam com calma. Não precisa ter muita pressa, né? Como se diz aí, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então é melhor a gente fazer com calma do que a gente tentar correr demais e fazer mal feito. Então tá aqui, pessoal, a gente vê aqui que a estrutura dela aqui tá mais ou menos no meio da garrafa aqui. Não sei se está dando para o pessoal ver. Aí a gente vai fazer um corte aqui por cima, né, dessas estruturas aqui. Então eu vou começar aqui. Aqui para o pessoal ver, né? O ninho dela não tava tão grande assim, mas a gente vê que tem alguma reserva de alimento aqui desse lado aqui e o ninho tá para cá, né? Então a gente vai cortar aqui no sentido contrário às reservas de alimento, né, para evitar tá rompendo, né, potes de mel e de pólen. E agora a gente vai fazer um corte longitudinal aqui até na base da garrafa. Agora que a gente já fez esse corte aqui, a gente vai fazer um corte embaixo aqui, circulando, né, a boca da garrafa. Sempre tomando cuidado aqui, né, para deixar o ninho na mesma posição que a gente pegou. Então terminamos aqui, a gente tira aqui o bico da garrafa. O pessoal vê que agora tem bastante abelha aqui, né? Elas estão vindo para cima. E rompeu alguns potes de mel aqui. Isso é normal, pessoal. Acontece mesmo de romper. Então a gente vai pegar aqui a nossa caixinha e a gente vai separar o ninho aqui. A gente vê que ela não tinha uma reserva de alimento muito grande. Vamos pegar esses potinhos de mel aqui, colocar dentro da nossa vasilha. Depois a gente retira o resto. E aqui, pessoal, o ninho saiu praticamente inteiro aqui na mão. Então agora é só a gente colocar na caixinha. Tá a nossa caixinha aqui. A gente lembrar sempre da gente pegar algumas bolinhas de cera, né? Pra gente estar colocando aqui no fundo. Para o ninho não ter contato direto, né, com a superfície da madeira.
Então tá aqui, pessoal, coloquei as bolinhas de cera aqui no fundo e agora é só a gente apoiar o ninho em cima aqui. Como o ninho aqui tá meio grande, ele não tá cabendo aqui na parte do ninho apenas, eu vou colocar o sobreninho também. Vou colocar ele aqui no meio, então. Vou colocar o ninho aqui no meio e já vou colocar esse acetato aqui para dividir. Vamos colocar aqui o sobreninho. E agora vamos dar uma conferida aqui se a rainha não tá aqui no meio, né? E o pessoal vê aqui, ó, que a maioria dos potes de alimento rompeu bem pouquinho. Então eu vou retirar esses potes de alimento aqui que não estão rompidos e vou fornecer para as abelhas aqui. Eu acho isso aqui bem importante para elas terem um desenvolvimento mais rápido. Então tá aqui, pessoal. Peguei aqui os potes de alimento que não estavam estragados e coloquei aqui para elas. Lembrando que a gente quase não tem problema com forídeo aqui. Se vocês tiverem problemas com forídeo aí na região de vocês, é melhor não colocar. A gente vai dar uma batida aqui para as abelhas novas caírem aqui dentro da caixa, né? Eu sempre gosto aqui de pegar o pito de entrada aqui, dar uma soprada dentro da caixa, porque sempre fica muita abelha aqui dentro. Vou colocar aqui um pouquinho de cera mista na caixa aqui também, pessoal, para dar uma ajudada aqui, para elas reconstruírem o ninho. Essa cera mista vai ajudar elas a reconstruírem mais rápido, né, as estruturas aqui da caixa. Agora a gente vai colocar esse acetato superior aqui e vai lacrar a caixa com fita. Eu vou lacrar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, lacrei aqui as aberturas da caixa com fita. E para encerrar, a gente vai colocar aqui um pouquinho, né, de cera aqui na entrada da nossa caixinha, para as abelhas identificarem a entrada mais fácil. E agora a gente vai colocar a caixinha de volta lá no local, que já deve ter muita campeira lá esperando para entrar na caixa. Olha, para vocês verem aqui, pessoal, a quantidade de campeira que estão esperando aqui, para o pessoal ver que é um enxame bem populoso. Então vou devolver a caixa para o local aqui para as abelhas começarem a entrar na nova caixa delas. Então tá aqui, pessoal, a gente colocou a caixa no local aqui e a gente vê aqui que já tem a abelha aqui identificando a entrada e começando a entrar. Daqui a pouco vai estar todas dentro da caixa já trabalhando na reconstrução das estruturas internas. Então tá aqui, moçada, ó, essa aqui é a segunda isca que a gente vai estar fazendo a transferência hoje. Eu coloquei ela nessa árvore aqui, ó. Então vou estar descendo ela para a gente estar fazendo a transferência para a caixa. Então tá aqui a nossa isca, moçada. Aquela primeira lá eu acabei esquecendo de colocar a bandeja embaixo na hora de fazer a transferência, né? Nessa daqui agora a gente vai lembrar. Então eu vou abrir a isca aqui, igual eu fiz na outra aqui, para a gente dar prosseguimento aqui. Então tá aqui, pessoal, ó. A gente tirou aqui o plástico e o papel aqui da isca e a gente vê, ó, que as estruturas estão vindo até aqui no meio da garrafa, mais ou menos. Então a gente vai fazer primeiro um corte aqui nessa região posterior às estruturas. Olha aqui, pessoal, vê a quantidade de abelha. E aqui a gente identifica que tem alguns potes de alimento aqui e aqui. Então eu vou estar fazendo aqui o corte longitudinal desse lado aqui. Essa aqui a gente vê que é uma genética um pouco mais defensiva, né? Ela tá vindo mais para cima. Então a gente vai fazer o corte aqui. A gente fez o corte aqui na parte de baixo, agora a gente vai circular em volta da garrafa. Então a gente tira o pito aqui embaixo. O pessoal vê aqui que rompeu alguns potes de alimento, mas como eu disse, faz parte. Aqui, ó, o ninho já tá saindo aqui quase sozinho. Eu vou tirar ele aqui
Depois a gente confere se a rainha não estava no meio. Primeiro a gente vai colocar o ninho na caixa. Que a gente vai tirar um pouco desses potes de pólen. Aqui a gente vê aqui, ó, os discos de postura aqui. Eu não fico procurando rainha, pessoal, quando a gente faz a transferência. Eu só verifico depois se a rainha não ficou nas estruturas da caixa. Então vou colocar aqui o ninho na nossa caixa. Vou tirar a bandeja aqui agora. Lembrando da gente sempre fazer as bolinhas de cera aqui no fundo da caixa. Então tá aqui, pessoal, bolinhas feitas. Agora a gente vai acomodar o ninho aqui na estrutura. Embora a gente não vá dividir, eu vou colocar esse acetato aqui, ó. E como na outra transferência que a gente fez, eu vou estar colocando aqui o sobreninho para mim disponibilizar também um pouco de mel e pólen, né, dos potes que não estragaram muito. As abelhas aqui da nossa bandeja, eu vou estar colocando elas também. O pessoal vê que facilita bastante, né? E vou estar fornecendo aqui um pouco dos potes de alimento que não danificaram muito. Lembrando, né, pessoal, que no meio desses potes de alimento aqui também ficam bastante abelhas. Então, se vocês não tiverem problemas com florídeos, é interessante a gente estar colocando para não perder essas abelhas. Vou fechar aqui com um acetato. Tava esquecendo aqui, vou colocar um pouquinho de cera mista aqui para ajudar elas aqui na reconstrução das estruturas do ninho. Como naquela outra lá, a gente vai dar uma soprada aqui no pito dentro da caixa. Vamos cobrir aqui com acetato. Colocar a tampa. E passar a fita. Então, pessoal, terminei de passar a fita aqui. E agora é só a gente colocar um pouquinho de cera na entrada aqui para ajudar elas identificarem a caixa com mais facilidade. Então tá pronta a nossa transferência, pessoal, e agora a gente vai retornar com a caixa para o local dela. Então, pessoal, coloquei a nossa caixa aqui no local de origem e a gente vê aqui que as abelhas já estão identificando, né, a entrada da nova caixa. Daqui a pouco vai estar todas as abelhas dentro da nova caixa trabalhando na reconstrução das estruturas internas. E vamos para a nossa terceira transferência. Moçada, então vamos para a nossa terceira transferência de hoje, né? A gente vai estar fazendo a transferência dessa isca aqui. E das três, eu acredito que essa aqui é a que está mais fraca. Então a gente vai abrir ela aqui para ver a situação dela e para a gente efetivar essa transferência. Então tá aqui, pessoal, ó, desci a nossa terceira e última isca aqui. E como eu disse para vocês, está uma isca bem leve. Mas já tem uns 80 dias que esse enxame está nessa isca aqui e ele não está se desenvolvendo bem. Então a gente vai fazer a transferência aqui para ver se ele vai se adaptar melhor à caixa, né? Para ver se vai dar certo, né? Porque infelizmente nem todo o enxame que a gente captura, né, ele vai prosperar. Então vamos estar abrindo aqui a isca para a gente ver como que está a situação desse enxame por dentro. Lembrando de sempre segurar a garrafa aqui na mesma posição que a gente tirou. Aqui o pessoal vê que tem algum bichinho aqui, ó. Por isso que a gente sempre tem que abrir com cuidado. Então vamos tirar o papel aqui da isca agora. Então tá aqui, pessoal, a gente vê que tava um enxame leve, mas tem até uma boa quantidade de estrutura e abelha aqui dentro da garrafa. Então a gente vai fazer um corte aqui por cima dessas estruturas, né? Pra gente estar vendo como que tá a situação do enxame. Então a gente vê aqui, pessoal, não tem quase nada de reserva de alimento, né?
por isso que tá leve. Então a gente vai fazer um corte aqui pra gente ver como que tá a estrutura do ninho aqui. Aqui já saiu, pessoal, tá bem fácil de sair. E aqui a gente vê que tem pouca reserva de alimento, só um pouquinho de pólen aqui, alguns potinhos de mel. E o resto é praticamente o invólucro. Então a gente vai colocar na caixa, né? A gente vê aqui que não tá uma colônia, um enxame muito forte, mas talvez na caixa elas consigam se desenvolver melhor. Então tá aqui, pessoal, a caixa já tá um pouquinho suja aqui de uma transferência que a gente tinha colocado e não tinha dado certo, né? E eu vou estar retirando esses poucos potes de alimento que tem aqui. E agora aqui a gente vai colocar algumas bolinhas de cera no fundo da caixa para a gente estar colocando o ninho. Então tá aqui, pessoal, coloquei as bolinhas de cera aqui no fundo e agora a gente vai apoiar o ninho. Eu vou dar mais uma descascada nele aqui, porque como ele tá bem pequenininho, eu não vou estar colocando sobreninho nesse daqui, eu vou estar colocando só o ninho. Vou estar colocando aqui um pouquinho de cera mista também, né, para estar ajudando elas na reconstrução, né? Vou estar fechando aqui com o acetato. Vou colocar a tampa e passar a fita. Assim que eu passar a fita, eu volto para mostrar para vocês. Então tá aqui, pessoal, passei a fita aqui na nossa caixa, né? Essa daqui, como eu disse, a gente vai colocar só o ninho, né? Porque tá bem pouquinha a quantidade de estruturas, né, do ninho. E aqui a gente colocou um pouquinho de cera para facilitar a identificação delas. E agora a gente vai voltar a caixa para o local dela. Então tá aqui, pessoal, eu coloquei a caixinha no lugar. A gente vê que tem bem menos campeiras, né, do que as outras duas transferências que a gente fez, mas ainda tem uma quantidade, né? Então vamos ver agora, acompanhar a evolução desse enxame, né, ver se ele vai se recuperar e se ele vai prosperar, né, na nossa caixinha, né? A gente vai acompanhando aí, caso necessite de algum suporte, como alimentação, a gente vai fazer. Gente, hoje então nós vamos fazer a revisão das 3 jetaís que a gente transferiu, né? Hoje está com 33 dias que a gente fez a transferência, né? A gente observa aqui que elas já fizeram nessa caixinha aqui um pito de entrada bem bacana. Então a gente vai retirar a caixa aqui e vai abrir para a gente ver como que está a evolução dos enxames. Então aqui, pessoal, tirei a fita aqui do primeiro módulo, né? Vamos ver aqui como que tá. Então aqui, pessoal, a gente vê que elas já estão ocupando o segundo módulo aqui, né? Vou tirar o acetato aqui pra gente dar uma olhada. A gente vê aqui que elas propolizaram aqui uma parte, né? E olha pro pessoal ver. Vou ligar o flash aqui. Potes aqui, ó, de mel no cantinho, né? E elas aparentemente já preencheram todo o módulo de baixo e estão subindo com a postura, né, pro segundo módulo. Vamos ver aqui como que tá, se a gente consegue identificar a postura aqui. Aqui, pessoal. Então, a gente vê a postura, né? Já tá começando a postura aqui no segundo módulo. Então a gente vê que tá um desenvolvimento bem bom para 33 dias, né? E a gente vê que tá um enxame bem forte, bem saudável. Então, pessoal, né, eu não vou nem abrir o segundo módulo, né, que a gente tá vendo aqui a postura verde subindo aqui no segundo módulo já. Então a gente vê que tá um desenvolvimento bem bom desse enxame. Então eu vou fechar ele aqui, vou passar a fita. Então tá aqui, pessoal, ó. Coloquei a caixa no local e o pessoal vê, né, a grande quantidade de abelha entrando aqui, né, mostrando a força do enxame. Então agora a gente vai para a segunda isca que a gente fez a transferência aquele dia, que também tá com 33 dias. Moçada, então essa aqui foi a segunda isca que a gente fez transferência aquele dia, né? E a gente vai fazer uma revisão para ver como tá o enxame por dentro também, né? Mas a gente já vê que uma movimentação bem forte de abelhas, né? O que indica que ele deve ter se desenvolvido bem também. Olha aqui, pessoal. A gente vê aqui umas formiguinhas doceiras aqui, mas eu acredito que elas não estão atrapalhando, né? Porque tá bem vedadinho aqui. Eu vou retirar essas formigas aqui e volto pra gente tirar o acetato aqui. Então tá aqui, pessoal, a gente vê aqui que elas desenvolveram bem, né? Estão mais fortes.
do que aquela primeira que a gente fez a revisão lá, né? E olha para vocês verem aqui, ó, que beleza. Olha a quantidade de mel que esse enxame produziu em pouco tempo, né? Um pouco de mel, um pouco de pólen. Olha a quantidade de potes. A gente já vê aqui que a postura está no segundo módulo também, provavelmente. Vamos ver se a gente consegue visualizar a postura aqui. Olha aqui, pessoal. A gente já está vendo a postura ali, ó. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Então a gente vê aqui que está um enxame com desenvolvimento excelente. Tem uma grande quantidade de reserva de alimento. A postura já está subindo aqui no segundo módulo. E assim que a postura completar aqui o segundo módulo, a gente já pode estar adicionando uma melgueira aqui, porque está um enxame bem forte. Então vou tampar a caixa aqui, vou colocar a fita e vou devolver ela para o local. Então tá aqui, pessoal, a gente verifica aqui a grande quantidade de abelhas entrando aqui. Por acidente havia dado uma esbarradinha no pito de entrada, mas isso aí elas consertam rapidinho. Então agora vamos para a nossa terceira caixa, né? A terceira caixa que a gente vai fazer revisão, que a gente fez a transferência aquele dia. Ô moçada, então essa aqui é a terceira que a gente fez transferência aquele dia, né? Ela estava mais fraca, né? Por isso a gente colocou só um módulo. A gente vê que elas já fizeram um pitozinho de entrada também, não está tão grande, mas a gente até vê uma movimentação de abelhas. Então vamos retirar elas aqui, né, para ver como que foi a evolução desse enxame que estava mais fraco na isca PET. E vamos tirar a fita e ver se elas tiveram um bom desenvolvimento ou se elas ainda continuam bem fraquinhas, né? Vamos ver como que está por dentro aqui. Olha aqui, pessoal, que beleza. Aqui a gente vê que elas já lotaram praticamente a parte do ninho, né? A gente está vendo aqui a postura verde subindo aqui em cima. Então eu vou vir buscar um sobreninho aqui para a gente já colocar nessa caixa aqui, porque as bichinhas elas desenvolveram bastante, né? Que elas já estão pedindo mais espaço. Então aqui, pessoal, eu busquei um sobreninho aqui. Eu vou tirar o acetato aqui de cima para a gente estar colocando esse sobreninho, né? Para a gente fornecer mais espaço para elas, né? A gente vê aqui que depois de 33 dias de transferência, elas se desenvolveram bem. Olha para o pessoal ver aqui, ó. A gente já vê aqui alguns potes de alimento aqui, pólen, um pouquinho de mel no canto e a postura subindo aqui em cima. Então, vou acrescentar o sobreninho aqui. Não vou colocar divisória, né? Porque a gente não vai dividir, né? As abelhas já tá isso. Então, pessoal, coloquei o sobreninho aqui. Vou cobrir a nossa caixa com acetato, né? Vou passar a fita e vou devolver a caixa para o local dela, né? Uma caixa que estava bem fraquinha e a princípio vai se recuperar, né? Porque ela se desenvolveu bem nesses 33 dias aqui que a gente fez a transferência, né? Aqui, pessoal, então devolvi a caixa para o local aqui, né? Com o sobreninho que a gente acrescentou. E a gente vê aqui, eu tô atrapalhando elas aqui, mas tem uma boa movimentação de campeiras aqui do lado de fora também. Então, moçada, né, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né, onde a gente fez a transferência, né, de 3 iscas PETs, né, e depois a gente fez uma revisão nelas com 33 dias. A gente vê que todos os 3 enxames estão se desenvolvendo bem. Então, por hoje é isso. Grande abraço e até a próxima.